Bom, estamos terminando os nossos estudos de mecânica dos fluidos básica e vamos nos preparar para a nossa transição de mecânica dos fluidos básica para hidráulica. Por que isso? Porque, na verdade, a continuação da mecânica dos fluidos básica seria a hidráulica. Para isso ser feito de forma tranquila e eficiente, nós vamos praticamente encerrar esse nosso curso de mecânica dos fluidos básicas com 3 vídeos, onde eu estarei no laboratório de mecânica dos fluidos coletando dados e propondo um problema que será resolvido tanto por hidrostática, ou seja, considerando o fluido em repouso, como pela hidrodinâmica, considerando o fluido em movimento. Dessa forma, eu estarei evocando todos os conceitos que serão pré-requisito para os nossos estudos de hidráulica. Então eu espero que vocês acompanhem esses 3 vídeos que estarão encerrando o nosso curso de mecânica dos fluidos básicas e praticamente iniciando o nosso curso de hidráulica. Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Nesse segundo vídeo, na transição da mecânica dos fluidos básica para hidráulica, estaremos resolvendo o problema proposto na parte de introdução pela hidrostática, ou seja, abordaremos todos os conceitos do fluido em repouso e nos prepararemos para iniciar a hidráulica. Como eu disse, ia falar sobre o barômetro, que vai determinar a pressão atmosférica local. Importante notar que no filme anterior, de terça-feira, nós estávamos lendo com uma carga de pressão de 697 milímetros. Hoje, se eu for observar, eu estou com 700 milímetros. Então, de terça para cá, eu tive uma variação de 3 milímetros no mercúrio. E eu poderia usar, inclusive, essa variação aqui para tentar prever chuva, tempestade, trovão. Esse critério está sempre publicado ao lado do barômetro. Importante observar que o barômetro é fechado. Teoricamente, acima do mercúrio, eu tenho vácuo absoluto, que é uma mentira. Na verdade, eu teria vapor de mercúrio, que eu não estou conseguindo detectar, e a gente considera como vácuo absoluto. Outra coisa importante, que o nível do reservatório do mercúrio aqui embaixo tem que coincidir com o zero da escala. Então, esse nível coincide com o zero. E eu leio a coluna de mercúrio. Como é uma coluna de mercúrio, eu sou obrigado a corrigir a densidade do mercúrio. Então, por isso eu tenho que ler a temperatura. Então, hoje eu estaria com 700 milímetros de mercúrio como carga de pressão e uma temperatura de 24 graus Celsius para ler a densidade. Seria diferente se eu trabalhasse com um vacômetro. O vacômetro é simplesmente um aparelho que tem a escala em milímetros de mercúrio. Aqui eu não preciso da temperatura. A correção aqui para outro tipo de unidade seria simplesmente considerando sempre o gama do mercúrio como sendo 13.600 vezes 9,8, saindo em Newton por metro cúbico. E observar o caso do vacômetro. O caso do vacômetro, quando eu succiono, eu fecho o bulbo flexível e aí eu registro a pressão. Olha, eu estou registrando a pressão em milímetro de mercúrio. Aqui volto a afirmar, quando eu trabalho com o meu manômetro, eu não preciso da temperatura. Quando eu trabalho em coluna de mercúrio, eu preciso da temperatura para corrigir a densidade. A partir daí, nós vamos resolver o problema proposto na bancada, que seria a determinação da pressão na seção 1 e mostrando que ela seria maior do que na seção 3. Para isso, temos que lembrar que na engenharia nós devemos nos comunicar através do esboço. Lembra, quando eu vou fazer o projeto, eu preciso do esboço da instalação para definir os comprimentos de tubos, os acessórios e eventualmente as cotas inicial e final da instalação. Então vamos para o esboço do nosso problema. O esboço do nosso problema nós temos aqui.
Então, a única diferença é que nesse esboço a seção 1 foi chamada de 0, a seção 2 foi chamada de 1 e a seção 3 foi chamada de 2. O que eu preciso? Eu quero achar a pressão, no nosso caso P0, e provar que P0 é maior que P2, para garantir que o escoamento está indo de 0 para 2. O que eu tenho como dados? Os nossos dados seriam PM igual 12 PSI, o HM, para corrigir essa leitura da pressão manométrica, seria 105 milímetros, o H2 que nós obtivemos lá foi de 230 milímetros e o H1 foi de 160 milímetros. A pergunta do problema é: ache P1 e prove que este P1 é maior do que a pressão em 2, o que garante que o escoamento está ocorrendo de 1 para... A proposta seria resolver isso através de estática dos fluidos. Então eu iria simplesmente usar os conceitos de pressão manométrica, de pressão obtida através de uma equação manométrica, e usar os conceitos ligados à equação da energia e mostrar que os dois convergem para o mesmo valor. Então, a partir daí, pensando em estática dos fluidos, nós teríamos PM, a minha origem. Olha, eu tenho que pegar e escolher 2 pontos. Desses 2 pontos, eu tenho que adotar um como origem, eu saio dele e vou caminhar até o outro, caminhar entre aspas. Lembrando que quando eu desço, eu somo γH. Quando eu vou na horizontal, eu simplesmente pulo porque a pressão fica constante. Quando eu subo, eu subtraio. Então, por favor, vamos observar isso. Olha, eu primeiro vou comentar em cima do esboço, depois eu vou escrever aqui. Olha, eu vou considerar como origem o centro do meu manômetro metálico, onde eu tenho a pressão manométrica de 12 PSI. Eu vou chamar isso daqui de origem. O ponto que eu vou querer chegar seria o meu ponto 0. Então eu vou igualar com a pressão de 0, que é aquela que eu quero determinar. Então é fundamental que eu saia de um ponto onde eu conheço a pressão. E a partir daí eu tenho que lembrar o seguinte: quando eu desço, quando eu mergulho, a pressão vai aumentando. Então veja, PM, aqui eu estou mergulhando. Então eu iria somar mais gama da água vezes HM. Aqui eu iria descer, ó, eu estaria somando mais Y gama da água. Mas eu devo lembrar que depois, para chegar no ponto 1, eu vou subir a mesma altura. E quando eu subo, a pressão diminui, eu estaria cortando menos Y gama da água. Então este vai cortar com este. Aí eu vou descer H2 gama do mercúrio, então seria mais H2 gama do mercúrio. Essa eu desço, mas eu subo do outro lado, então automaticamente ela corta. Vou subir menos H2 gama do mercúrio, gama da água, que eu tenho água. Sair aqui, vou descer um Y' e vou subir o mesmo Y' do mesmo fluido. Então isso corta. Então significa que eu estarei descendo H1 de mercúrio, então mais H1 gama do mercúrio. Isso aqui desço e aqui eu subo, então automaticamente corta. Aqui eu vou subir o mesmo H1, só que de água, então menos H1 gama da água, igualo com a pressão em 0. Então simplesmente a minha equação vai ficar da seguinte forma. Vamos escrever essa equação. Eu chamaria isso de equação manométrica. Eu ficaria PM mais gama da água vezes HM mais gama do mercúrio vezes H2 menos gama da água vezes H2 mais gama do mercúrio vezes H1 menos gama da água vezes H1
igual a P0. Estou observando que eu posso colocar o H2 em evidência e posso colocar o H1 em evidência. Então eu ficaria com PM mais gama da água vezes HM mais H2 vezes gama do mercúrio menos o gama da água mais H1 vezes gama do mercúrio menos o gama da água igual a P0. Importante observar que tanto a água quanto o mercúrio são colunas e eu vou ter que determinar o gama através da temperatura. Então nós estamos com uma temperatura de 24 graus Celsius. Para esta temperatura, indo em nossa tabela, nós poderemos achar o Rho da água e o Rho do mercúrio. Vamos lá, vamos achar isso? Então, olha, achando esses valores na tabela, nós teríamos. Vamos ver como achar esses dois valores para os cálculos. Então, ó, eu entro na engenharia química, planejamento atual, consumo. Eu vou ler propriedades do mercúrio e da água em função da temperatura. 24 graus, eu vou ter o Rho da água, 997,3 kg por metro cúbico. E vou ter o Rho do mercúrio, 13.536 kg por metro cúbico. Vamos registrar isso? Então nós teríamos aqui, ó, Rho da água, 997,3 kg por metro cúbico. Rho do mercúrio, 13.536 kg por metro cúbico. Trabalhando com G, 9,8 metros por segundo ao quadrado, nós teremos, lembrando que o gama, né, o peso específico é a massa específica vezes a aceleração da gravidade, nós teremos que o gama da água seria o 997,3 vezes 9,8. Isso vai me dar 9.773,54 Newton por metro cúbico. Obrigado, Manusa. A gama do mercúrio, então, agora seria quem? O 13.536 vezes 9,8. Isso aí está me dando 132.652,8 Newton por metro cúbico. Obrigado, Pimenta. A partir daí, nós podemos determinar o P0. Só que existe uma transformaçãozinha antes. Já que eu li esta pressão inicialmente em PSI, que seria libra-força por polegada ao quadrado, eu não posso somar libra-força por polegada ao quadrado. Aqui eu estou vendo que vai me dar Pascal, então eu não posso somar uma coisa com outra. Então, para que eu possa fazer essa transformação, eu simplesmente vou aplicar uma regra de 3, ou eu vou no site e pego o convert. Como eu não vou entrar no site agora, eu vou fazer uma regrinha de 3. Então eu vou escrever assim, ó, 101.234 Pascal corresponde a 14,7 PSI. Então 12 PSI, o valor que eu li, vai corresponder a X Pascal. Então eu vou tirar que o meu X está me dando igual 12, o lido, vezes 101.234 dividido por 14,7. Isso está me dando uma pressão já em Pascal igual a 82.640 Pascal. A partir daí eu vou fazer as contas, eu vou substituir os valores aqui para obter o meu P0 e provar que o P0 é maior do que esse 82.640, já que o fluido está escoando de 0 para a minha seção 2. Então eu vou ficar com, vamos lá, substituindo os valores, eu vou ficar com 82.640 mais o gama da água, que é 9.773,54 vezes o HM, que era 0,105, mais o meu H2, que seria o H2. Vamos observar onde está esse H2, porque senão nós erramos tudo
todos os nossos cálculos. Então, o meu H2 é o que está aqui no primeiro. Seria o meu H2, que seria o meu 0,230 vezes a diferença dos gamas, que seria o 132.652,8 menos o 9.773,54 mais o H1, que seria o 0,16, que era o 160 milímetros, vezes a mesma diferença, que é o 132.652,8 menos 9.773,54. Isso é igual ao meu P0. Então daqui eu vou tirar o valor do P0. O meu P0 está me dando igual a 139.589,13 Pascal. Então veja, realmente a pressão em 0 é maior do que a pressão em 2, mostrando que o escoamento está de 0 para 2. Nós resolvemos isso exclusivamente pela hidrostática, considerando o fluido em repouso. Em seguida, nós vamos estar mostrando como é que eu faria essa solução pela hidrodinâmica, considerando o fluido em movimento.